Boa noite, Isabela. Você já quer que eu te convide? Ah, tá. Agora, Agora foi. dá para me escutar direitinho? Dá, você tá me escutando? Então, esperar a pessoa entrar. Ah, daqui a uns 2 minutinhos a gente pode começar. Oi, Matheus. Boa noite. Matheus vai ser o próximo aqui comigo. Legal. É sobre o quê? Não, eu ainda vou convidar ele para alguma Ah, live. Acho que a gente já pode começar, ok. tá? Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje é a nossa live falando um pouquinho sobre as dificuldades de se pesquisar, de fazer pesquisa genealógica em Portugal e na Itália. Eu convidei a Isabela. Ela pode se apresentar, Isabela, pode falar um pouquinho sobre Olá, você. boa noite. Eu sou Isabela, sou advogada e trabalho principalmente com cidadania italiana e portuguesa. Então, trabalho com isso já há aproximadamente 4 anos. Eu também sou especialista em direito internacional. Então, toda essa parte de pesquisa e, efetivamente, o processo de cidadania italiana e portuguesa, tanto aqui nos consulados quanto na Europa, respectivamente na Itália e Portugal, eu faço todo esse processo.
E obrigada, Luísa, pelo convite, não é? A gente se conheceu pela internet, nunca nos vimos pessoalmente, trabalhamos em parceria, tudo pela internet. Exatamente. Obrigada a você por ter aceito o convite, né? Realmente, eu conheci a Isabela solicitando uma pesquisa lá no arquivo da Cúria de Maceió, daqui de Maceió, e eu fiz uma pesquisa para ela, né, por fora do arquivo, já que os documentos que ela queria, a gente não tinha lá no acervo do arquivo, então deu certo, né? A gente resolveu fazer essa parceria. Então, quando ela precisa de alguma pesquisa genealógica, ou aqui no Brasil, em Portugal, ela sempre me procura. Então, é algo que tem dado muito certo, né? E apesar das dificuldades, né, que a gente encontra para realizar essas pesquisas, é algo que tem me deixado bem animada. Assim. Eu já expliquei essas lives desse mês, é para comemorar um ano do projeto e está sendo bem legal fazer essa parceria com a Isabela. Então, acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre as nossas experiências com as pesquisas em Portugal. Pode ser? Claro, pode ser. Então, atualmente, como você mesmo disse, a grande parte das minhas pesquisas eu mando para a Luísa, né? Como ela é pesquisadora genealógica. Como é que fala? Genealógica? Pesquisadora genealógica, é isso? Profissional. É, pesquisadora de genealogia. Então, as minhas pesquisas eu passo para ela, mas eu também faço alguns, já fiz bastante. E em Portugal, é o seguinte, o Brasil, na verdade, ele tem um bom acervo, não é isso? A gente tem esse acervo online, muitos estados têm um ótimo acervo digital, outros menos, não é? E Portugal também tem um ótimo acervo digital. Mas a pesquisa é um pouco difícil, por quê? A gente tem que procurar livro por livro, folha por folha. Muitos clientes me procuram e dizem, eu acho que eu tenho um avô, um bisavô português. Ótimo. Aí eu pergunto, você sabe de onde é, qual é a freguesia, qual foi a cidade? E a pessoa diz, não. Ok, então calma que a gente tem que buscar mais informações para saber mais ou menos de onde ele veio, porque sem isso fica quase impossível de fazer uma pesquisa, não é? Já que a gente tem que acessar o livro da freguesia e tal, a gente tem que saber o ano, às vezes também não se tem, o cliente não tem o ano onde o português nasceu, e a gente fica, meu Deus, são tantos livros, são tantas freguesias, e a gente não tem como fazer uma pesquisa ampla em todos os livros, evidentemente. Então, o mais difícil que eu vejo em primeiro lugar é isso, de saber de onde veio esse português. Porque daí, aí a gente consegue, pelo ano, se não tem o ano exato, mas a gente tem uma margem, né, de ano que a gente faz a pesquisa, folha por folha. Não tem como. Exatamente. No meu caso, sinceramente, às vezes eu acho pesquisar em Portugal um pouquinho mais fácil do que pesquisar aqui no Brasil. Por quê? Portugal, a maioria dos registros eles estão digitalizados e disponíveis online, gratuitamente. Aqui no Brasil, a maioria dos registros que a gente tem, eles foram digitalizados pelo Family Search, né? Então, é uma mão na roda, claro. Mas, assim, no caso de Portugal, a gente tem o tomo PT, né? O tomo.pt, e ele já divide tudo certinho pra gente, distrito, concelho, freguesia. Então, eu acho um pouco mais fácil o modo de pesquisar, né? Porque, mais organizado, assim, né? Mais organizado. Para a gente fazer uma pesquisa genealógica, o mais importante é ter o documento. Claro que a gente precisa dos dados, mas com dados e sem documento, a gente não tem como dar prosseguimento a uma pesquisa. Então, aqui no Brasil, a gente tem um problema muito grande eu acho, né, na minha opinião, de falta de documentação. Assim, por falta de cuidado também, mas até às vezes por descuido no registro, né? E no cuidado fazer com o os registro. livros, né? Porque a gente tem registros muito antigos que não existem mais. O cartório simplesmente diz, não tem.
E agora? Exatamente. Aqui, para pesquisar aqui no Brasil, por exemplo, acho que quando vai chegando ali para 1800, passando para 1700, para mim já é uma dificuldade enorme, para ser sincera, É, porque quase não tem documento. Essa coisa da falta de cuidado com o documento, por exemplo, lá no arquivo da Cúria, a gente tem um armário só com um pedaço de livro, de papel, que a gente não faz ideia de onde seja esses livros, porque provavelmente devem ter sido acometidos por alguma cheia, algum incêndio. isso. E tá lá, um armário praticamente cheio de retalho, de papel, É verdade. sabe? Então, para mim, a maior dificuldade, né? A gente ia falar sobre Portugal e Itália, mas falando aqui do Brasil também, minha maior dificuldade de pesquisar aqui é essa falta de documento. Então, como em Portugal a gente tem essa organização maior, eu acho mais fácil, É verdade. tá? É verdade. Então, Eu acho então que a qual a grande minha dificuldade? diferença, apesar de aqui ter menos registros, eu acho que a diferença é que aqui são indexados, pelo menos a grande maioria. Não é isso? Eles são Sim, indexados. exatamente. Então, você Uhum, colocando o nome da família, o sobrenome, o primeiro nome, às vezes a gente consegue, não é? Então, as sim, informações exatamente. linkadas, de um a gente consegue achar referência de outro, e aí a gente vai Uhum, conseguindo, mapeando a situação. Em Portugal já não são uhum, indexados. Apesar de uhum, que existem alguns sites, alguns arquivos distritais, ou seja, algumas áreas lá em Portugal, que são minimamente indexados. uhum, É a minoria, não é? Mas, de fato, sim, os livros de Portugal são, acredito eu, que são completamente digitalizados. A qualidade também da imagem é ótima, apesar de uhum, um problema que acho que é comum em todos os países, que é a dificuldade da letra, né? Porque muita gente sim, não consegue entender. Então, a gente que tem um pouco mais de prática, você principalmente, já consegue distinguir, já consegue ler uhum, aquele hieroglifo, né? Porque, sinceramente, uhum, tem escritas que são terríveis de entender. Então, dificulta também mais um pouco. então, como você falou, né, como alguns documentos aqui do Brasil eles já estão indexados, facilita quando você não sabe é, o local que aquela pessoa nasceu, né, ou se Isso. casou. Então, nesse caso, facilita, porque o site do Tomo PT, né, tom.pt, se você não souber o local onde você tem que pesquisar o português, aí é que já dificulta mais. Complica. É verdade. Tanto Porque que. como Oi, termina. Vai. Não, porque como você falou, né? Tem que ir de livro por livro, folha por folha. Então, se não souber o lugar. É verdade. Não, e a gente tem a cliente, até uma pesquisa que a gente fez em parceria, não é? De uma pessoa que tem certeza que tem um avô italiano, português, na verdade. A gente tem a certidão de casamento dele, dizendo que ele veio de Portugal, nasceu em Portugal. E a gente não encontra a certidão de nascimento dele de forma alguma. A gente até pediu auxílio de uma pesquisadora portuguesa que está lá e a gente não está conseguindo localizar, porque é o seguinte, não se tem notícia em lugar algum de onde ele veio. Portugal não é grande feito o Exatamente. Brasil, mas tem uma Uhum. expressão razoável. Então, sem uma mínima noção da região, fica muito difícil, de fato, é, localizar. Então, a gente está aí já há alguns meses, 3 pesquisadores já fizeram as pesquisas e nada. Pois é. É, outra coisa que acho que dificulta muito pesquisar em Portugal é a divisão administrativa, né? Porque aqui no Brasil a gente está acostumado com estado, cidade, estado, município, né? Exato. Lá não. Lá são 3 divisões. Distritos, conselhos e freguesias. Então, às vezes, eu me embanando um pouquinho ainda. É verdade. Assim, com a prática, eu estou aprendendo bastante também sobre. Também pesquiso, mas às vezes eu me embanando real para saber o que é o que. É verdade. Tem que pegar Porque, no mapa, abre o Google Maps e a gente vai entendendo as regiões. é, tipo, para a gente achar, saber de onde é o português, a gente tem que primeiro pesquisar aqui no Brasil, né? Isso. Os documentos dele aqui no Brasil.
então a gente já tem documentos muito incompletos. Então, quando tem alguma citação de algum português, não vai ter distrito, conselho, freguesia. A gente Nunca. mal tem a freguesia, às vezes, Geralmente não só tem vai. Portugal, né? É, natural de Portugal. Exato. E para Tá. achar mais informações, a gente É. pesquisa notícia de jornal, né, entrada, registro Uhum. de entrada aqui nos portos. Às vezes a gente consegue, né? Às vezes a gente consegue o cartão de imigração, a entrada, o registro de entrada nos portos aqui. Então a gente tem geralmente o local de onde veio. Isso ajuda bastante. Quando não, Exatamente. realmente tem coisas que a gente depende da precisão e do detalhamento das informações das pessoas que fizeram isso lá atrás. Né? E a família Uhum. muitas vezes desconhece a história, desconhece de onde veio, então realmente essa falta de informação, e principalmente quando é muito distante. Né? Geralmente é o bisneto do português, o neto do português, mas o português já morreu. Então fica difícil a Uhum. gente remontar essa historinha, porque cidadania e pesquisa genealógica é você remontar essa história da família, né? Uhum. Exatamente. É, teve até um caso que chegou para mim recentemente que eu achei bem engraçado. Por quê? Foi justamente um caso desses que eu me embananei assim com essa questão de distrito, conselho, até porque a gente tem sempre que se atualizar. Existem lugares que lá 1800 e bolinha tinha um nome e hoje tem outro. Então, esse é um estudo frequente. Então, chegou um caso para mim de uma pessoa que queria achar um português. Então, eu perguntei, tá, mas você sabe de onde é que ele veio? E ela falou que esse português vinha de Panela. Panela, Beira Alta. Eu fiquei, poxa, mas tem um local em Portugal chamado Panela. Eu nunca ouvi. Então, eu pesquisei, eu joguei no Google e eu não achei esse lugar. Então, eu fui pesquisar, né, por Beira Alta. E aí eu vi que é um lugar que não tem mais esse nome, porque acho que Portugal antes era dividido em Beira Alta, Beira Baixa, alguma coisa assim. Então, tá, descobri que esse Beira Alta É um trabalho de existiu, história né? mesmo. Então, daí, então eu pesquisei, eu vi que Beira Alta seria o que era Beira Alta hoje pertence a Viseu. Uhum. Então eu fui lá no site do Tombo, né? Já que é bem organizadinho, bem dividido, eu entrei lá no distrito de Viseu. Mas eu não vi nenhum local chamado Panela. E eu fiquei, meu Deus, que lugar é esse? Daí eu disse, não, eu vou pelo que parecer mais. Então só tinha um local lá que começava com P, que era Penedono. É, Penedono, eu acho. Então eu cliquei e dei de cara lá com Penela de Beira. Então não era panela, era penela. E eu rodei nisso, sabe? Eu levei uma surra praticamente É complicado. para achar isso. Foi mais fácil achar o português, porque assim que eu entrei nos arquivos de Penela, eu não demorei muito para achar. Eu achei rápido, então eu demorei mais tentando saber que lugar era esse do que para achar o português. Mas é um alívio quando a É pessoa uma. acha, não é? Principalmente uma coisa É. difícil, assim, quando você olha a certidão, meu Deus, não acredito. É interessante, eu gosto de fazer pesquisa. Hoje eu faço menos, Uhum. realmente eu estou focada em outras atividades, deixo para você que conhece mais. Mas eu acho bem legal. Uhum. Eu adoro. E aqui, Eu e comecei. aqui no Brasil também a gente tem umas coisas assim, não é? Por exemplo, uma cidade antes que era muito pequena e depois se dividiu em outras cidades, então os registros foram transferidos e ninguém sabe onde é está o livro, porque antes era uma cidade tal, depois virou outra, Uhum. e Exatamente. é Aqui, complicado. essa questão de divisão no Brasil, eu tenho mais dificuldade com relação a territórios da igreja, né? Uhum. Assim, paróquias, tá? Fulano nasceu na paróquia tal. Aí eu vou ver essa paróquia, mas ela foi desmembrada de tal paróquia em tal ano. Aí eu tenho que saber, antes de ser desmembrada, a qual paróquia ela pertencia. Então, eu tenho mais dificuldade quanto a isso, né? Porque o Brasil
um país muito grande. Então, vai ter uma paróquia lá no interior de Minas Gerais que eu nunca ouvi falar. Com certeza. Então, eu também tenho um pouquinho de dificuldade nisso, É né? verdade. E na Itália? Na Itália, para ser sincera com você, eu tenho mais experiência em pesquisar português. Pesquisa de italiano chegaram poucas para mim. Até porque, né, assim, para ser sincera, a minha maior dificuldade é mais com quem solicita. Por quê? Como a cidadania italiana, ela não tem, assim, um limite de De geração, né, ascendência? Isso. de ascendência. Então, muita gente me procura para fazer a pesquisa porque quer a cidadania, mas não necessariamente essa pessoa sabe se tem um ascendente italiano. Uhum. Como ela, de certa forma, é mais fácil, né, de conseguir, então, muita gente que às vezes não sabe se tem um ancestral italiano me procura para fazer essa pesquisa. Então, a dificuldade já começa, né, às vezes aqui para pesquisar no Brasil, como eu falei. E não saber onde vai parar, né? Exatamente. Porque, por exemplo, recentemente chegou uma pesquisa que esse rapaz, ele queria saber se tinha um ancestral italiano. Então, eu fiz a pesquisa para ele e, assim, até tive a ajuda de uma pesquisadora que trabalha comigo às vezes, que me ajuda. E a gente chegou, assim, rodou a América Latina, chegou na Bolívia, no Paraguai, e nada de um italiano. Nada de italiano. Depois a gente veio, nada de italiano. E Uhum. depois a gente veio descobrir que, na verdade, o sobrenome dele, né, o ancestral que ele estava procurando, por ter um sobrenome diferente, vamos dizer assim, era da França. E pelo limite de ancestralidade, não dava para ele pegar uma cidadania, Uhum. né, francesa. Então, a gente tem que ter essa noção também que a gente pode se frustrar. Sim, com certeza, que as pessoas querem fazer a pesquisa, mas nem sempre assumem essa possibilidade de não ser localizado. E eu sempre deixo isso bem Exatamente. claro, olha, você está contratando a pesquisa, é uma atividade de pesquisar. Se a gente vai encontrar ou não, é outra história. Espero que a gente localize. Mas é possível que simplesmente o registro não exista mais, o cartório não tenha mais os livros, ou simplesmente a pesquisa pare num certo nível que a gente não consiga mais nenhuma informação e não consiga avançar. Realmente é bem possível e acontece, Exatamente. infelizmente. Mas outro problema também é a língua, né? Exatamente. Foi por Italiano, isso que eu comecei a fazer italiano. Uma das coisas. É exatamente. verdade, Eu tenho porque um pouquinho, apesar de ser latim, né? Enfim, do é, latim, mas é a diferente. É. dificuldade é um pouco diferente. Eu tenho um pouquinho de facilidade com o espanhol, eu manjo mais assim, fiz curso, etc. Mas aí depois que eu comecei a fazer pesquisa, aí eu vi essa necessidade de aprender italiano. É. Então eu comecei recentemente umas aulinhas, mas ainda estou muito no início. Ah, mas é ótimo. Porque se eu acho que se eu não aprender, eu vou ficar muito para trás. É verdade. E você que trabalha com isso, é muito interessante entender o que está sendo dito ali nos registros e avançar. Por exemplo, ultimamente eu precisei fazer uma pesquisa lá na Itália, não tinha um arquivo digitalizado, então eu tive que mandar um e-mail para a paróquia. Você não pode mandar um e-mail em inglês ou em português para a paróquia que eles não vão nem me responder. Né? Então, Exatamente. essa comunicação com os arquivos, com a comune, com as paróquias, então tem que ser em italiano. Para você entender o documento, tem que ser em italiano. Né? Uhum. Tem alguns sites, por exemplo, que eu utilizo na pesquisa e me ajudam bastante. Um é o CISEI, que ele tem o acervo da imigração, ou seja, para onde os italianos foram. Então, é um arquivo que ele é bem completo. Claro, às vezes a gente não localiza alguma família, mas a gente tem pelo menos uma noção de quando entrou. Então, digitando o sobrenome da família, a gente consegue ver, às vezes, com quem entrou, a idade. Então, isso já nos dá informação. Se a gente não sabe, por exemplo, o ano do nascimento, mas se a gente acha nesse registro a data que ele entrou aqui no Brasil e a idade que ele tinha, então a gente faz a conta e sabe a data que ele nasceu. Sabe, às vezes, o porto de onde ele saiu. Às vezes é a cidade natal, então também ajuda a gente.
Outra coisa boa também é o site Antenati, que os registros também são bem digitalizados, é bom. E são indexados. A indexação não é das melhores, não é. Mas existe. A gente consegue, pelo menos digitando o sobrenome, a gente consegue ver a região onde aquela família habitava. Então ajuda a gente a saber mais ou menos o caminho para pesquisar. É muito bom. Uhum. Mas a Itália tem um problema muito grande, que é o seguinte: antes, os arquivos, acredito eu, não sei dizer agora, talvez 1830, alguma coisa assim, realmente não lembro, que foi a unificação do território italiano. Antes, era arquivo mais paroquial, e só depois que o Estado, ou seja, a comune, tem a reunião dos documentos civis. Então, se você quer algum registro de nascimento antes desse período da unificação do território, é muito difícil. A comune não tem. E assim, a gente não está falando de uma época muito antiga. Então, isso aí dificulta bastante. Eu mandei um e-mail esses dias para uma comune solicitando. Realmente eu tinha a certeza de que ele era daquela região, italiano daquela região, mas ela falou o seguinte: eu não tenho como te ajudar, porque esse período é antes da unificação, é antes do Estado Civil, então nós não temos essa documentação. E agora? Vamos ver se a paróquia me ajuda, né? Mas fica nessa. Uhum. Mas, assim, a comunicação é mais fácil, é mais difícil? Como que é a comunicação com a Itália? Depende muito da comune, né? Por exemplo, eu enviei recentemente um e-mail solicitando a pesquisa de 2 certidões. Eu sabia que era daquela localidade, mas eu não sabia as informações do livro, folha, termo, né? Que a gente precisa sempre para identificar essa certidão. Eu só enviei um e-mail solicitando a pesquisa. A resposta dele já foi com a certidão que eu queria. Inclusive o extrato de Nashita, como eles falam, né? Que é aquela que para nós seria a certidão inteiro teor. Ele já respondeu com a certidão que eu queria, né? Meu Deus, que ótimo, excelente. Tem outras, que foi esse e-mail que eu mandei, geralmente sempre respondem, isso é bom, respondem em tempo hábil, então a gente tem acesso fácil ao e-mail. Mas a paróquia, uma das paróquias que eu mandei e-mail recentemente não me respondeu. Estou há algum tempo esperando e nada. Mas a comune geralmente tem um atendimento bom. Uhum. Que bom. Porque é muito complicado, pelo menos aqui no Brasil, a nossa comunicação com o cartório, Ah, né? Então, eu costumo dizer assim, quando eu estou conversando com algum solicitante, que para mim a parte mais difícil não é nem a pesquisa. A parte mais difícil para mim é quando chega um momento que a gente tem que entrar em contato com o cartório ou com paróquia, porque às vezes ou a gente não tem resposta, ou enfim, a gente já teve até em uma pesquisa que a gente fez, que eu fiz com você, né, a gente já teve até um probleminha com um cartório até aqui de Alagoas. uhum. Então, é muito frustrante, porque você sabe que aquele documento está lá, você sabe o ano, né? Mas você não tem a resposta do cartório, você não tem esse documento online, você não pode ir até o cartório Isso, pesquisar, né? Porque que eles não permitem. não pode, então é muito frustrante. Não, e outra, às vezes acontece, a gente manda as informações, nome completo, data de nascimento, nome dos pais, solicita a busca física. Aí, um dia, 2 dias depois, eles respondem: fizemos a pesquisa física e não foi localizado. Não, você não fez a pesquisa física. Em 2 dias é impossível você pegar todos os livros. Às vezes a gente manda uma margem, né? Uma margem de 5, 10 anos, às vezes, realmente quando a gente não tem muita informação. Eles não olharam em livros antigos, folha por folha, com atenção, no prazo. Então, muitas vezes eu percebo que é má vontade. Eu percebo que é uma grande má vontade e às vezes demoram meses sem resposta e nada que a gente possa fazer. Eles dizem: não foi localizado, ponto. Às vezes eu peço uma certidão negativa e o motivo. Por que não foi localizado? Porque o livro não existe? Porque o livro do ano específico
foi feita a pesquisa e realmente não foi localizado, qual foi a margem de tempo que foi feita essa pesquisa? Porque senão Uhum. a gente fica perdido, o cliente, como assim? Não existe a certidão. A certidão foi feita. A gente precisa, por exemplo, existe a possibilidade, em caso do livro ter sido extraviado, o livro ter sido deteriorado, existe a possibilidade de uma ação judicial de suprimento de registro. Mas para isso a gente tem que ter algum indício, alguma prova documental de onde estava aquele registro, de que aquele registro efetivamente existiu, não é? Senão, como é que a gente vai pedir para o juiz que ele refaça, ordene que o cartório refaça esse registro? Por exemplo, o cartório aqui de Recife, acredito eu que foi da Várzea, há uns anos atrás, há muitos anos atrás, sofreu um incêndio. Então, temos um lapso grande de tempo que todos os livros foram incendiados, perderam todos os livros. Essa informação é pública e notória, ou seja, é evidente, temos notícias, então nós comprovamos que o livro estava registrado naquele cartório. Claro, a gente tem que ter algum indício para comprovar judicialmente que aquele registro foi registrado no cartório da Várzea, e para isso o juiz reconhece, sim, foi registrado lá, naquele tempo houve um incêndio, então eu mando suprimir. Se a gente não tem nem isso, se a gente não comprova de onde era, fica muito difícil realmente ter esse suprimento. Uhum. É, assim, se você sabe que aquele registro foi feito em tal cartório, mas o cartório fala para você que esse documento não existe mais. Porque, por exemplo, assim, trabalhando lá na Cúria, acontece muito isso. Existem lapsos de tempo que o livro não existe mais. Não está na Cúria, não está na paróquia, ninguém sabe onde está esse livro. Então, nesses casos, o que é que pode ser feito? Veja, a gente tem que reunir alguma informação, certo? Se, por exemplo, a gente tem uma certidão de casamento onde está dizendo que um dos nubentes nasceu em um local tal, em cidade tal, certo? Aí a gente vai no cartório dessa cidade X e pede a pesquisa. Eles dizem que não está lá. Aí eu pergunto, por que não está lá? Aí a gente tem que ter uma certidão do cartório explicando aquela situação, certo? Então, assim, se eles disserem que existe o livro do ano do nascimento da pessoa, claro, com aquele lapsozinho, porque às vezes as pessoas não eram registradas no mesmo ano do nascimento, então tem gente que foi registrada, sei lá, 5 anos depois. Aí, então a pesquisa tem que contemplar esse lapso temporal. Mas se ele disser que todos os livros existem, foi feita pesquisa em todos os livros e realmente não encontrou, fica muito difícil a gente conseguir um suprimento judicial dessa forma, sabe? Porque fica parecendo que, de fato, não foi feito, não foi registrado naquela localidade. Então, a gente tem que pesquisar em outros locais, certo? Mas se a gente tem uma certidão que diga o livro do ano do nascimento não existe mais, aí fica mais fácil. Se a gente tem um casamento dizendo, ela é da cidade X, e o cartório da cidade X diz que o livro do ano do nascimento não existe mais, então a gente consegue reunir essas informações e fica mais crível para o juiz entender que pode ser que realmente tenha sido registrado ali. Mas, além dessa documentação, é sempre exigido certidão negativa das cidades vizinhas. Ou se, por exemplo, a cidade feito Recife, que tem vários cartórios, certidão negativa de todos os cartórios de registro civil da cidade. Então, por exemplo, nessa situação do cartório da Várzea, já entrei com ação de suprimento de registro civil de certidão de lá, eu tive que juntar todo o documento que eu tinha comprovando que aquela pessoa foi registrado na Várzea. Claro, não tinha a certidão de nascimento porque foi destruída e a família também não tinha uma cópia. E eu juntei a certidão negativa de todos os cartórios de registro civil do Recife para comprovar. Não, essa pessoa nasceu em Recife, não está em nenhum outro cartório, então é crível, é possível entender que foi registrado na Várzea. Mas não é um processo fácil, não é. Imagina. Mesma coisa é Imagina. a retificação de registro civil.
Porque 99% dos casos de cidadania portuguesa, quer dizer, italiana, é necessário. Porque, por exemplo, mais uma dificuldade na pesquisa, não é isso? Porque quando os italianos entravam aqui no Brasil, mudava-se o nome deles. Então, o cartório realmente tinha essa ordem de mudar o nome dos italianos. Eles abrasileiravam, né? Traduziam o nome dos italianos. Então, fica mais difícil ainda de a gente fazer a pesquisa, porque a gente tem o nome aqui, o nome na certidão da família brasileira. Mas, quando a gente vai pesquisando, a gente vê, opa, não era esse nome. Às vezes, João é Giuseppe. A pessoa tem que até adivinhar, meu Deus, qual será que é o nome original? Se eu tenho aqui João nesse registro, eu sei que não é João. João não é um nome italiano. Como é que eu vou, assim, adivinhando e fazendo pesquisa, sobrenome, comparando com o nome dos pais, vendo, batendo todas as informações para ver, não, eu acho que esse Giuseppe aqui, com todas as informações da família, eu acho que é esse João. É mais uma dificuldade que a gente encontra, né? No caso dessa pesquisa que a gente está fazendo agora. Eu vou falar assim porque a pessoa que está pesquisando, ela divulga em todos os locais, né? Mas do Giovanni Firpo, por exemplo. Lá na Itália ele se chamava Giovanni, quando chegou aqui virou João. Exatamente. Então aqui ele é João Firpo. Mas, assim, então a gente teve essa facilidade porque esse familiar, esse descendente do João, né, já tinha feito uma vasta pesquisa e descobriu que esse italiano era o João, que lá na Itália se chamava Giovanni. Mas, assim, como é que eu posso falar? Quando o italiano chegava aqui no Brasil, vamos dizer que ele fizesse como é que eu falo? O processo para ser cidadão brasileiro, né? Isso. Nesse caso, o descendente pode solicitar a cidadania italiana? Depende. Depende do momento em que ele se naturalizou brasileiro. Se foi antes do nascimento dos filhos, do filho, por exemplo, que origina a árvore genealógica, a família perde o direito. Porque um dos documentos que a gente tem que apresentar quando dá entrada no pedido de cidadania italiana é a certidão negativa de naturalização desse italiano. Mas, se essa naturalização veio depois do nascimento do filho, aí pode, tá? Não quebra a linhagem. Mas esse é um documento essencial. Bom, mas assim, a cidadania portuguesa, você trabalha mais cidadania portuguesa e cidadania italiana. Isso. Com qual das duas você acha que tem mais dificuldade? O que Assim, a questão do processo também, mas na questão da pesquisa. Eu acho que é a italiana. Como realmente tem essa distância de ascendência, então a gente está falando de um português que veio de longe, que nasceu há muito tempo atrás, e assim, muitas vezes a família não tem muitos dos documentos. Às vezes ele não sabe nem quem efetivamente é o italiano, sabe que tem, mas não sabe qual é essa linhagem completa. Então, às vezes, fica muito difícil. Porque a pesquisa, quando a gente tem essa dificuldade, o que a gente faz? Vai de baixo para cima. Né? A gente vai do que a gente tem e vai puxando as informações. Tem pessoa tal, como é o nome dos pais. Ok, quem é o descendente italiano da linhagem? Ótimo, vamos atrás dele, acha o casamento, depois acha o nascimento. E assim a gente vai nessa escadinha chegando ao italiano. Então, como tem mais documentos, eu acho que a italiana fica sendo mais difícil. Tem mais casos de famílias que a gente realmente não localiza e o processo fica inviabilizado por conta disso. Porque muitas vezes a pessoa vai querer ir até o fim. Exato. Né? Até que realmente conseguir encontrar. quer a cidadania de qualquer forma, vamos fazer a pesquisa, eu quero ver até onde dá. Ótimo. Tem hora que a gente consegue, tem hora que infelizmente não. Já Portugal, como apenas filhos e netos conseguem fazer o requerimento, é mais fácil. Então, é muito mais fácil você ter informação de onde veio o seu pai ou seu avô, né? Então, as informações são mais fáceis de recolher. Claro que existem pessoas de famílias que não sabem.
que os avós nunca falaram de onde vieram, por algum problema. Às vezes vieram fugidos para cá. Acontece. Até alguns casos italianos que têm família, têm ascendentes italianos, que vieram para cá realmente fugidos. Fugiram de ser presos lá na Itália. E então, por isso, vieram clandestinos. Isso dificulta bastante, porque a gente não tem registro de entrada no país. De Né? entrada. Não tem como recolher as informações de onde é, quando veio. Então, dificulta bastante. Muitas vezes também quando esse imigrante ele vem clandestino aqui para o Brasil, a gente tem mais dificuldade ainda. Por quê? Porque eles mudam de nome, Isso. Mudou né? completamente de nome. Exatamente. Então, aqui no Brasil, ele sempre foi conhecido a vida toda por um nome. Ele se registrou aqui no Brasil com esse nome, se casou. Então, aqui no Brasil, a gente tem todos os documentos desse imigrante com esse nome. Mas, quando a gente vai buscar nas listas de bordo, não aparece. A gente não sabe o nome de verdade desse imigrante, então, Exato. como é que a gente vai achar ele pelo nome em outro país? E a gente faz suposições, né? Meu Deus, eu acho que que se a pessoa coloca... Por exemplo, teve uma família de uma situação mais ou menos como essa. Ele casou e não colocou a informação do nome dos pais no casamento dele. Eu disse, pronto, e agora? A gente não tem nenhum registro que indique qual é o nome dos pais dele. Claramente, ele mudou de nome, porque o nome era completamente brasileiro. Então, como é que a gente vai saber qual era o nome dessa pessoa na Itália? E, para checar a informação, a gente precisa saber, pelo menos, o nome dos pais. Estão dizendo aqui, Paty, eu sempre considero que o nome está errado. Eu também. Eu sempre considero que o nome do italiano está errado. Quando o cliente vem conversar comigo sobre cidadania italiana, eu digo, olha, 99% dos casos, para não dizer 100, precisa do processo de retificação do registro. Porque, às vezes, de fato, acontece. Porque João não é Giovanni. Georgia não é Georgina. Então, se a gente tem uma certidão de nascimento italiana com o nome, todas as outras certidões têm que estar o mesmo nome. A pessoa não nasce no nome e depois casa com outro nome, não é porque mudou de país que muda de nome. Não é isso, né? Então, tudo tem que estar muito certinho. Então, a gente precisa do processo judicial de retificação dos registros. Também não é um processo fácil, né? Porque é o seguinte, tanto os juízes quanto o Ministério Público, que o Ministério Público tem que atuar nesses processos, eles são muito cautelosos com essa mudança de nome por medo de fraude, entende? Então tem pessoa que está aplicando golpe por aí e vai mudar o nome, porque tem todo o registro, Receita Federal, enfim. Então, claro que o judiciário ele tem que ter muita cautela na mudança de nome das pessoas para não permitir fraude. Então a gente tem que se munir de toda a documentação possível. Então eu junto certidão de toda a família, eu junto notícia de jornal, registros italianos, a gente manda traduzir, junta toda a documentação e mesmo assim tem coisa que o Ministério Público não se sente confortável de opinar pela procedência e o juiz geralmente segue a opinião do Ministério Público. Então é um processo que a gente tem que colocar todos os documentos, pedir assim... se utilizar do máximo da pesquisa. Uhum. Sim, mas falando em nome, outra coisa que a gente sempre bate muito nessa tecla, porque tem muita gente que acha que tem uma ascendência italiana, portuguesa, vamos colocar aqui origem sefardita, por causa do sobrenome. Isso. Gente, pode ser um indício longínquo, mas assim, não prova nada. Você ter esse sobrenome, agora eu estou com uma pesquisa de uma pessoa que ela quer achar o italiano. Né? A gente está nas pesquisas aqui no Brasil ainda, mas eu perguntei para ele, né? Ó, você sabe se tem alguma história de família, tem algum documento que diga que essa pessoa é filha de italiano? Não. Estou indo pelo sobrenome. A gente deixa claro, né? Assim, esse sobrenome é de origem italiana, então eu acho que eu tenho ascendência italiana. Pode ter, mas pode não ter. Exatamente. Então aí a gente tem 50% de chance, né? Olha, se quiser tentar, a gente tenta. Uma vez me falou o seguinte, não, eu acho que eu tenho ascendência portuguesa, porque meu sobrenome é português e porque
Minha avó sempre me dizia que o meu bisavô tinha traços portugueses, traços físicos portugueses. Eu disse, olha, assim fica difícil a gente achar. Mas, se você quer contratar pesquisa, a gente faz, né? Uhum. Deixando o cliente bem ciente de todas as impossibilidades, todas as dificuldades. Mas tem muita gente que nessa esperança, e ultimamente eu estou vendo que as pessoas querem muito sair do Brasil. Então, Sim. para isso, ficam imaginando, querendo, almejando ter a cidadania, ter o direito ao reconhecimento da dupla nacionalidade, e aí ficam se apegando a histórias distantes da família. Não, eu acho que eu tenho. Não, calma. Conversa com a tua família, conversa com teus avós, com as tuas tias, tios, e confirma essas informações, vê se tu consegue alguma informação mais concreta de onde veio e se realmente é português ou italiano, para aí a gente ter um caminho mais concreto de pesquisa, né? Porque fazer simplesmente Uhum. eu acho dificulta bastante. Exatamente. Até porque dizer assim que eu tenho um sobrenome português, mas gente, Todo mundo. é, não Quem existe não é assim, descendente de português, né? é, Digamos assim, aqui no Brasil. um sobrenome originalmente brasileiro, muito difícil, né? Só se for indígena, mesmo assim, É, ainda vai ter um pezinho ali de português. Muito difícil dizer assim, ter um sobrenome português, é verdade. né? Mas é Enfim, eu possível, né? sou... Assim, a gente faz a pesquisa, a gente Sim, tenta, exatamente. usa pesquisadores do local, então a gente tem, né, vários contatos. Aí você, a gente tem contato com pesquisadores na Itália, pesquisadores em Portugal. Às vezes a gente acha, às vezes Sim, temos surpresas boas. Né? Às vezes não. sim. Exatamente. E é bom você ter essa rede, né, de conexão. Isso. Não só em Portugal, na Itália, mas até no Brasil também. Porque, por exemplo, eu teria muita dificuldade de fazer uma pesquisa no Pará, por exemplo. É muito Isso, não difícil, na para. verdade, você ter documentação ali daquela região norte. É, Mas então você tem que tentar fazer uma rede de contato com alguns outros pesquisadores de outros estados, porque em algum momento você vai precisar, é verdade. né? Na Bahia também eu vejo muita dificuldade, porque muito pouco documento digitalizado da Bahia Verdade. tem Pouquíssimo. online, né? É. Então, o contato com os cartórios, assim, apesar dos cartórios responderem, tem aquela questão, né, que eu mandei para você, que você tem que emitir um documento da justiça, né, pagar, enfim. Eles só pesquisam ali aquele limite de 5 anos, então, assim, eu me vi na, na posição de precisar de pesquisadores de outros estados, e isso é muito normal também, né? É verdade. Às vezes os arquivos paroquiais são melhores, né, do que os civis, dependendo do tempo que você esteja pesquisando, né, o ano do nascimento. Mas de fato é bem complicado. A região norte, a Bahia, eu também tive muita dificuldade, tanto que precisei contratar um pesquisador de Mundo Novo na Bahia, né, até você me passou o contato, porque senão seria impossível. Outra coisa também é o seguinte, às vezes a gente está procurando um nascimento, a gente vai ao cartório do casamento e solicita os documentos, né, da habilitação do casamento. Geralmente, na verdade, é para ter, isso é para ficar registrado no cartório, a certidão de nascimento, né, que se apresenta no ato do casamento civil. Mas também nem sempre. Se já é difícil ter o próprio livro do nascimento, do casamento, dependendo do ano, imagina os documentos da habilitação do casamento. Exatamente. Se perdem. E a gente tem esse processo de casamento, a habilitação do casamento no civil, né? Mas a gente também tem o equivalente no casamento religioso, que são os banhos, né? Os proclamas de casamento. Só que é muito difícil você conseguir essa documentação, esse processo de casamento do religioso. Isso. Assim, pela minha experiência, eu posso falar da minha experiência aqui em Alagoas. Não tem. Não existe. Muitos poucos, assim, mais antigos, de Marechal Deodoro, que é uma cidade, né, importante, vamos dizer assim. Uhum. Alguns poucos também de Maceió, mas das outras cidades não existe. Até eu já
eu tento, às vezes, assim, por esperança mesmo, mas os documentos de habilitação que existem, assim, de casamento, são os mais recentes, assim, de 2000, É. anos 90 para cá. Mas de Não anos existe. 90 para cá, a gente tem um bom acervo digital, não é? Claro, nem Exatamente. todos os estados a gente consegue. Mas a gente consegue. E como o Family Search ele é indexado, então às vezes a gente consegue achar fácil. O difícil é o antigo, né? Que não está indexado, que não está digitalizado. Muitos estados realmente têm zero de documentos. E aí? Rio de Janeiro é outro estado que não tem tantos arquivos digitais, né? Pernambuco já é um que eu acho excelente. Eu acho Eu que é gosto um dos também. melhores do Brasil em relação à digitalização, tanto dos arquivos católicos, né, das paróquias, das igrejas, quanto os de registro civil. Então, Uhum. ponto para Pernambuco. É, mas eu sou a louca da habilitação de casamento. É uma via que eu gosto muito de tentar, porque eu já consegui muita informação boa em habilitação de casamento. Uhum. É um processo assim que realmente deveria ter, né, como você falou, em todo É, cartório, com todos os documentos dentro, mas principalmente também quando uma pessoa ela se casa depois já da proclamação da República, né? Então ela já se casa no cartório, mas só que ela nasceu antes da proclamação da República. Então, antes desse ponto, ela tinha o batismo, mas aí isso. depois disso ela vai se casar no civil. Então, nem sempre vai ter o documento, a certidão de nascimento dessa pessoa no processo, porque ela não tem uma certidão de nascimento. Isso. Muito raro ela pode apresentar a certidão do batismo, né? Uhum. Mas às vezes o que tem é uma declaração de testemunhas que dizem que conhecem, né, a pessoa. Isso. Então, outra dificuldade é essa também. Se a pessoa nascer antes de 1889 e casar depois. Mas o bom é que para a cidadania portuguesa e italiana, essa certidão de batismo, a certidão religiosa, vale. Então ajuda Sim. muito. Não precisa do registro civil propriamente. Se a gente tem essa certidão de batismo ou casamento religioso, vale. Uma coisa é o seguinte, mas independente do registro, se ele for civil ou for religioso, a gente precisa apresentar em Portugal a foto do livro. Por quê? Os brasileiros cometendo fraudes, diversas fraudes nos processos de cidadania. Gente, Inclusive na meu Deus. Itália, tem uma investigação seríssima, pesadíssima da Polícia Federal Italiana por conta de fraudes dos brasileiros. É específico, dos brasileiros. Então, a gente ressuscitando gente que já morreu, principalmente em Portugal, não é? Meu Porque já Deus. que tem essa limitação de netos, filhos e netos para conseguir a cidadania. Então, a gente ressuscitando morto à torta e à direita. Então, o governo português falou o seguinte, calma, além da certidão no inteiro teor, que é aquela certidão onde o cartório descreve tudo que tem no livro, no registro, nós também queremos a foto desse livro, para comprovar que, de fato, aquela pessoa, aquelas informações constam daquela maneira que você está me dizendo. Porque digitado pode ser fraude, né? Pode fraudar. Uhum. Estão dizendo que tem assessores presos na Itália. Imagino. Inclusive, fofoca, né? Teve um Fofoca. advogado de Recife, não vou citar nomes, mas que, além de fraude em documentação, enganou várias pessoas também, né? Disse que ia fazer o processo de cidadania portuguesa, recebeu dinheiro e fugiu. É aquilo, né? Quem lhe oferece muita facilidade tem uma coisa errada, principalmente quando a gente está falando de cidadania. E tudo isso que a gente discutiu aqui, de todas essas dificuldades da pesquisa. Se uma pessoa olha para você e diz, não, é tranquilo, pesquisa, é claro que a gente vai encontrar. Fuja dessa pessoa. Fuja, porque a Uhum. pesquisa é Exatamente. difícil. Nem sempre a gente acha, é um trabalho realmente Uhum. minucioso, é um trabalho que leva tempo. Né? O tempo médio das nossas pesquisas iniciais é pelo menos 3 meses, porque a gente tem que contabilizar o tempo que a gente olha livro por livro, todos os registros, bate as informações,
fala com o cartório, espera o retorno do cartório. Então, qualquer pessoa que vende Uhum. facilidade tem uma coisa errada. Exatamente, tem que ser sempre muito transparente, A pesquisador que dá certeza de porque prazo é calote, com certeza. é, acho que teve eu participo de muito grupo de genealogia assim no Facebook, né? Ah, Porque às vezes ajuda muito. E a gente sempre vê muito relato de gente dizendo que levou golpe, que foi enganada, não sei o nossa. quê. Preços muito exorbitantes também, Pois não, é. não dá. O que é Teve, muito caro e o que é muito barato, a gente tem que desconfiar, né? exatamente. Ó, estão dizendo Então, aqui até que o quando, governador de Minas Gerais está com a cidadania sob investigação. Meu Deus. É cidadania portuguesa ou italiana? Martini. É complicado. O que você estava falando, Luísa? Desculpa, eu te interrompi. acho que eu esqueci, mas, sim, dessa questão de golpe, né? Porque sempre quando eu falo assim com alguma pessoa que me solicita alguma pesquisa, é sempre bom ser transparente, né? Ó, pode demorar, pode não ser encontrado. E outra coisa, né? Essa questão que eu falei de preços muito exorbitantes. Teve recentemente um post que viralizou assim nesses grupos que a pessoa cobrou, acho que foi mais de 20 mil euros 20 mil euros? para fazer Para fazer pesquisa só? para fazer assim todo o processo, né? Pesquisa, Ah, o processo também e sumiu. nossa senhora. Então, gente, você vê claro que a culpa nunca é da pessoa que foi enganada, com Ah, certeza, mas fuja de profissionais que cobram esses preços exorbitantes, porque é é. golpe, gente, é Eu golpe. acho que em todas as áreas mesmo. Quando uma pessoa vende muita facilidade Exatamente. e vende muita certeza do resultado, tem Uhum. que estar com o pé atrás. O que eu posso garantir é que eu vou fazer tudo o que seja possível para atingir aquele objetivo. Mas eu nunca posso te Uhum. garantir prazo e nem que tudo vai dar certo. Nunca. Claro que é o Exatamente. seguinte, sempre que o cliente chega, eu vou dizer o seguinte, olha, nossas pesquisas iniciais duram de 1 a 3 meses. Nesse tempo a gente faz tudo que for possível, todos os esforços para fazer aquela pesquisa. Depois desses Uhum. 3 meses, se a gente não localizar algum registro, a gente só continua se vale a pena. Se vale a pena, a gente Uhum. continua. Não, se a gente acha que tem indício, ou então a gente ainda está esperando notícia de algum cartório, a gente continua. Depois de 3 meses, se a gente realmente não conseguiu, não vale a pena. Então, eu deixo isso bem Uhum. claro na hora da contratação, valores, tempo, tudo. A gente vai Uhum. se esforçar para atingir o objetivo, mas nunca nada é garantido, né? Uhum. Exatamente. Inclusive, assim, essa questão do período, né? Eu costumo sempre dar um limite. Ó, posso fazer essa pesquisa durante determinado tempo, Isso. independente de achar ou não, e aí a pessoa decide, né, se quer continuar. Mas se eu realmente ver que eu não tenho mais para onde ir, tem que ser sincero. Até porque quando eu dou, assim, determinado tempo para finalizar a pesquisa, eu sempre digo, ó, esse prazo pode se estender, porque se a gente for esperar a resposta de cartório, Bora. às vezes o cartório demora até um mês ou mais para responder, para terminar uma pesquisa. É, Então, eu sempre deixo esse períodozinho aí de espera de cartório, de paróquia, com enfim. certeza. Eu estou perguntando aqui qual a nacionalidade mais procurada nas pesquisas. E aí, Luísa, qual é a mais para você? É a portuguesa, portuguesa. Sem, sem nem titubear, assim. Eu acho, eu acho que para pesquisa, para mim talvez a italiana. Eu acho que sim. Uhum. Como tem mais documentos, eu acho que Uhum. a maioria, não talvez a maioria, mas um pouco mais da metade das pessoas que me procuram de cidadania portuguesa já tem quase tudo. No máximo, é a certidão portuguesa em si, né?
sim. Mas a quantidade, o volume de pesquisa, com certeza, é a italiana, porque são mais registros que Uhum. se buscam. Mas, Assim, o que mais chega, na verdade, é pedido para pesquisa por um ascendente sefardita, né? Tem muita, muita gente tentando. É a maioria dos pedidos que eu recebo. é, Então, de certa forma, uma cidadania portuguesa, né? Mas é por essa via sefardita, né? Assim, sefardita espanhol nunca chegou para mim, não. Só português mesmo. Mas é a grande maioria. Que é uma pesquisa muito difícil, porque é muito longa. Você tem que subir mais de 10 gerações, às vezes, e, novamente, sem certeza que você vai achar um sefardita na árvore da pessoa. agora me diz, eu já ouvi falar que na pesquisa cefadita precisa entrar em contato com livros específicos de origem, não sei se que estão reunidos pela comunidade, não é isso? Uhum, sim. O acesso a esses livros é fácil? Como é que tu consegue fazer essa pesquisa? Porque quando chega, como a gente falou no começo, né, documentação antiga aqui no Brasil é muito difícil. Então, quando vai chegando assim, 1600, 1500, enfim, né, a gente já não tem mais documento, praticamente. Então, as fontes que se utilizam para tentar provar, né, essa ligação com o sefardita são bibliografias. Isso. Mas, assim, tem algumas que são até fáceis, porque, assim, para mim, né, porque, como eu te falei, existe essa conexão com uma facilidade um pouco maior, eu participo de alguns grupos que, às vezes, até disponibilizam em PDF, Sim. entendeu? Então, assim, se você tiver uma rede de conhecimento boa, você até consegue alguns, E a comunidade entendeu? Mas, judaica, ela tem os pesquisadores próprios, não é isso? uhum, É exatamente. interessante falar para quem não sabe, a cidadania sefardita é um tipo de cidadania portuguesa, mas para os descendentes de judeus. Judeus que foram Uhum, expulsos. Então, uhum, você comprovando a descendência da mesma forma, acertando nascimento e casamento de todos, não importa a distância na linhagem. Diferente da cidadania normal portuguesa, que só filhos e netos conseguem fazer o requerimento, na sefardita não tem essa limitação de descendência. É o que muitas pessoas querem, né? Porque geralmente ou perderam a linhagem ou realmente acham, naquela situação, né? Acham que uhum, tem um ascendente uhum, e querem fazer essa pesquisa. Como não tem essa limitação, é excelente. E também, por exemplo, aqui em Recife a gente tem a sinagoga, acho que é a primeira sinagoga do Brasil, do Nordeste, não sei. E eles têm pesquisadores da comunidade, que eu acho que aí eles têm um acesso maior, acredito eu, por pertencer, né, à comunidade, e faz essa pesquisa. E ainda tem mais uma questão que, quando a gente localiza toda a documentação, não é simplesmente ir no consulado ou ir lá no conservatório em Portugal e fazer a solicitação, né? A gente precisa antes ter uma certificação da comunidade judaica lá em Portugal, que ele realmente ateste que aquela pessoa de fato é descendente sefardita e depois que o procedimento vai para as vias regulares na conservatória. Então tem todo um trâmite uhum. especial. A dificuldade nesse caso é mais chegar até esse ascendente, porque eu acho que, assim, a maior parte dos brasileiros tem uma ascendência, assim, se você for pesquisando, É, pesquisando, pesquisando é, até é. chegar lá, muita gente vai ter, muita gente vai ter. Porque a diáspora dos judeus aqui Isso. para a América do Sul, para Brasil, aqui foi muito grande, principalmente aqui no Nordeste. Uhum. Então, muita gente vai ter. Mas a dificuldade é o processo até chegar nesse judeu. Verdade. Porque, né, tem um momento que você pode usar a bibliografia, mas até você poder usar essa bibliografia, você tem que ter todos os documentos de todos os ascendentes até chegar nesse limite. Então é muito difícil. Mas Mas é tem que possível, tentar. né? Tem gente que É consegue. possível. Vitor, oi Uhum. Vitor, tá dizendo que tem curiosidade sobre. Você tem direito à cidadania? Como é que é isso?
Um caminho, Luísa, enquanto não sei se Viva está aí ainda, um caminho que eu gosto bastante é pesquisar nos jornais. Eu acho que os Sim. jornais ajudam a gente, né, bastante. Às vezes tem a notícia do óbito, às vezes tem a Sim, notícia do casamento ou de algum exatamente. ato da sociedade. Claro, uma cidade maior, Sim, nem todas as pessoas, nem todas as famílias saíam das notícias de jornais, né? Claro. exatamente. Mas quando tinha algo assim, por exemplo, o óbito, aí aparecia a igreja que ia ser a celebração da missa. Geralmente a gente consegue com essa informação saber mais ou menos o bairro onde morava. Com esse Uhum, bairro a gente sim, consegue fazer uma conexão com o cartório. Então, é um meio uhum, interessante de pesquisa, né? Os jornais. uhum, sim, exatamente. Eu gosto muito de pesquisar E nos também tem jornais e registro de agora, entrada, né? Às vezes, entraram sim, os estrangeiros. E estrangeiro tinha muito, de fato. uhum, exatamente. E agora o site da Hemeroteca está fora do ar, né? Sim, nunca mais Não sei se usei. você Tá fora do ar viu. completamente? Tá fora do ar, tá fora do ar porque teve uma invasão de hacker. Ai, meu Deus. E tá fora do ar faz uns dias já, faz um tempinho. Hum. Tô precisando para uma pesquisa, inclusive, e não tô conseguindo. Ninguém Nossa. tá conseguindo, na verdade. Às vezes, o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem muitos registros de entrada dos imigrantes, às vezes eles respondem e-mails, né, a gente solicitando algum tipo de busca, também é interessante. Saiu o comunicado, olha, que não volta nem tão cedo. Meu Deus. Vai dificultar mais ainda as pesquisas, né? Já que a gente está com a dificuldade de fazer pesquisa presencial por conta da pandemia e agora com os arquivos digitais indisponíveis, vai Uhum. complicado, né? A Ai, hemeroteca salva Deus. vidas, de fato. É complicado, mas eu acho tão interessante essa atividade de pesquisa, da gente realmente investigar. É uma atividade de investigação, né? Então você tem que ter aquela curiosidade e um pouco de Uhum. feeling também. Você tem que ter um pouco de Uhum. feeling, Exatamente. porque às vezes você, não, eu acho que não é por aqui, acho que ele está em outra cidade ou em outro lugar aqui. Ou então, não, eu acho que não é esse ano, eu acho que é um pouco mais para frente, um pouco mais para trás. E nessa, Uhum. às vezes a gente tem que fazer uma busca Exatamente. de 10 anos aí para achar algum registro. E às vezes até a gente se perde pelo óbvio. Porque, É. por exemplo, teve um escritório de advocacia até daí de Recife que me procurou, queria que eu fizesse a pesquisa pelo nascimento de uma pessoa e me deu uma data. Então eu, né, pesquisei nessa data em diante, fui assim, 10 anos antes, mais ou menos, em nada. Não encontrei. Então, mas tá, se essa pessoa nasceu nesse ano, eu pesquisei o batismo dessa pessoa, no livro quase todo não achei. Só joguei o nome da pessoa no Family Search, nos indexados, achei o casamento, que dizia que essa pessoa tinha tal idade, eu fiz o cálculo e achei. Então, às vezes, a gente tenta sempre começar pelo mais difícil, porque é como se a gente tivesse que ter muito trabalho para conseguir alguma coisa na pesquisa, mas não. Às vezes você começa pelo mais fácil, sabe? Joga os nomes no Family Óbvio, Search mesmo. O óbvio é sempre o mais fácil. Você vai é conseguir verdade. muita coisa pelo óbvio, né? E a família, às vezes, tem informação completamente errônea. Uma vez uma cliente me falou que o português tinha vindo do Porto. Aí eu fui na região do Porto, livro por livro, folha por folha, não achei, não achei, não achei. Eu disse, meu Deus do céu. Porto, não, é região do Porto. Aí eu disse, calma, vou fazer uma pesquisa por outra via. Coloquei nos outros sites e tal. Não, não era do Porto, vinha de Lisboa. Foi em Lisboa, facilmente achei. Então, às vezes, a gente fica Uhum, tendenciosa na informação que a gente obtém e não vai no mais fácil. Se eu tivesse colocado as informações no site antes, eu teria facilmente achado a certidão. uhum. Então, às vezes, a família, alguma informação que não bate, a gente nem sempre pode confiar 100% nas informações. Né? Exatamente. Até porque acho que aconteceu um caso, uma pesquisa que você me passou até, e outra que eu tô agora, que a pessoa diz que o ancestral veio de Portugal. Mas nos registros que a gente acha aqui no Brasil, diz que essa pessoa é natural do Brasil.
Portanto, fulano casou com fulana, fulano natural do estado de Pernambuco. Mas por que você acha que ele é português, então? Por que você quer que eu pesquise em Portugal? Em quais locais eu tenho que pesquisar em Portugal? Porque, assim, como a gente acabou de dizer agora, a divisão administrativa de Portugal é diferente da do Brasil. Então, se eu for em cada distrito, em cada concelho, em cada freguesia, para procurar por um ancestral que você acha que é português, mas os documentos aqui do Brasil diz que ele é natural do Brasil, é complicado. Vai demorar mais de anos essa pesquisa, entendeu? Com certeza. Se for fazer pesquisa em todos os livros portugueses, meu Deus. Exatamente. É verdade. É aquela, Não né? dá. Meu avô tem traços portugueses, então eu acho que ele é de Portugal. Quando vai ver o registro, pernambucano. Acontece. Exatamente. E o pessoal se frustra muito, gente. Para você começar nesse meio de pesquisa genealógica, você tem que estar muito preparado psicologicamente para as informações que não vão ser aquilo que você estava pensando antes, É. né? Uma moça também, é muito caso, né? Uma moça me procurou também para uma pesquisa aqui em Alagoas. Segundo ela tinha achado um passaporte dessa pessoa dizendo que ele era português. E assim, eu fiz as pesquisas, achei o casamento, dizia que a pessoa era natural de Viçosa, aqui em Alagoas, uma cidade do interior. Fui nos registros de batismo de Viçosa e achei o batismo dessa pessoa, em Viçosa. Assim, se batizou bebê, então não tem nem como ele ter saído de Portugal e vindo para Viçosa se batizar, entendeu? Então, e a pessoa ficou super frustrada. Não, mas esse passaporte é dele, mas, gente, homônimos existem aos montes, É. né? Não dá. Verdade. Infelizmente a gente Você acha tem que que ir preparado. é. E os Né? nomes portugueses e italianos, às vezes, realmente tem muito homônimo. Muito homônimo mesmo. É, com certeza. Exatamente. Ó, tô dizendo, é muito engraçado quando a pessoa acha que a história da família está escrita no bate com o que foi narrado a vida inteira. É verdade. Muita gente quer muito crer. Mas, assim, e é isso também é muito interessante nessa nossa conversa, é mostrar o quanto é difícil e o quanto é importante ter um pesquisador profissional que saiba o caminho a ser seguido. Porque uma pessoa, claro, eu acho, eu tenho interesse em pesquisar mais sobre minha família, eu vou começar a pesquisa, eu vou ver na internet, como é que faz. Às vezes até acha alguma coisa. Às vezes acha uma coisa errada, né? Como a gente acabou de dizer. Tem muito homônimo, acha que era, não era. E realmente é muito difícil uma pessoa que não tem tempo para se dedicar 100% exclusivamente àquela pesquisa, não sabe os caminhos, porque a gente faz uma pesquisa em vários caminhos, em vários sites, Exato. pesquisa física, você mesmo tem acervo digital que não está disponível online, não é isso? Então, é uma coisa que só você, e até em contato com outros pesquisadores que também têm outros livros que não estão disponíveis online. Então, é muito difícil uma pessoa leiga no assunto conseguir, de fato, né, encontrar toda essa documentação. É uma coisa que quem faz pesquisa já sabe os caminhos, sabe o que é possível, o que não é possível e consegue achar. Tem muito mais chance de achar, claro, nem sempre consegue, mas também consegue achar em menos tempo. Então, Sim. é sempre uma fase muito importante, de realmente procurar um genealogista especializado e, claro, sério, com confiança, né? Não pode acreditar em qualquer pessoa que diga, não, eu faço pesquisa genealógica, você me paga X e eu vou fazer tudo certo. Opa, vamos com calma. Exatamente. Acho que quer falar mais alguma coisa? Não, já conversamos demais. Minha aguinha aqui, minha garganta já tá seca, mas acho que é isso. Eu gostei muito da conversa que a gente teve, foi bem esclarecedora. Depois eu sempre deixo uma caixinha de perguntas no perfil para quem acompanhar depois a live, quem não conseguiu acompanhar assim ao vivo, fazer alguma pergunta e eu responder na caixinha. Então, se alguém fizer alguma pergunta, eu posso mandar para você, você responde Alguma dúvida também sobre de boa. cidadania, procedimento de cidadania italiana e portuguesa? A gente conversa mais sobre esse assunto, porque muita gente se interessa, muita gente quer ir embora do país.
Mas quem não tem descendência também tem outras possibilidades, né? Tem vistos aí, Uhum. vários tipos de vistos e, bom, quem realmente tem esse sonho de morar fora, existem várias opções. Não fique triste se não tiver direito ou não encontrar todos os documentos, né? Possibilidades Uhum. realmente são inúmeras. Então, fica à disposição. Antes de encerrar, deixa eu só fazer uma pergunta que eu acho que eu já fiz para você até pessoalmente, mas acho que é bom, como a gente está nesse momento atual, né? Essa questão do Covid tem atrapalhado alguma coisa nos processos? A demora aumentou. A espera aumentou consideravelmente. Antes, um processo lá na conservatória, diretamente na conservatória em Portugal, durava entre um ano e meio. Hoje está 2 anos, 2 anos e meio. Realmente demorou. Porque, assim, Isso os quando pedidos você. aumentam, né? E o trabalho lá está reduzido, passaram muito tempo em lockdown. Enfim, teve o reagendamento também de vários atendimentos presenciais, de vistos e de outros agendamentos, enfim, diversos. Por mais que o processo seja eletrônico, tá? Lá na conservatória, mas houve sim uma morosidade, um dificultamento no trâmite dos processos, com certeza. E aumentou os pedidos para você também? Sim, vejo muita gente, ai não, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Aí não, eu quero dar continuidade ao processo, vamos dar início, enfim. Sempre há essa vontade. E eu vejo que toda vez que o Brasil, a cada dia que passa, está mais turbulento, mais as pessoas querem ir embora, né? Eu quero abandonar, quero ir embora. E muita procura de visto também, né? Já que pessoas sabem, não, não tenho direito à nacionalidade, como é que eu faço para ir embora? Então, visto para Portugal, que o pessoal mais quer também. Uhum. É, acho que é isso então. Obrigada, Isabela. De Obrigada a você. verdade, eu gostei muito da nossa conversa e até a próxima. Qualquer coisa, alguma dúvida que alguém tiver, eu repasso para você e a gente responde. Fica à disposição. Beijo. Beijo, tchau, tchau.